Pois, pô, vamos lá então, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Antes, deixa eu parar a musiquinha. Eu sempre gosto de deixar uma musiquinha de fundo aí. Geralmente quando estão tendo aula comigo, aí se vocês verem aqui em Ih, cima tem vazou uns alguma coisa. fundozinho, é porque eu tô ouvindo música ao mesmo tempo. Vamos lá, galera. Primeiro eu queria agradecer ao Marcão por me convidar de novo aí para participar do Hack Day. O Hack Day eu já conheço faz tempo, né? Não lembro quando que foi que começou o Hack Day, né? Médio, sei lá, 2013, final de 2013, começo de 2014, mais ou menos. Já apareci bastante como aluno, como ex-aluno, agora como professor, né? Fechando aí um ciclo. Então eu fico muito feliz de estar aqui. Povo, let's bora. Eu criei um material aqui para a gente discutir IoT para desenvolvedores, porque eu sei que muitos de nós acaba ficando só na nossa área de atuação, né? E acaba sabendo que existe machine learning, existe data science, existe segurança, existe DevOps, um monte de áreas, mas a gente geralmente acaba ficando só na nossa área de atuação, porque acha que, nossa, eu vou ter que me sair muito da curva que eu estou aprendendo agora, a curva do que eu estou fazendo, para pegar e conhecer um novo ambiente, uma nova tecnologia, algo assim. Eu vim aqui usar uns cases que eu conheci nos últimos anos, nos últimos pouquinho mais de 2 anos, para mostrar que a gente pode usar um IoT de uma maneira bem simples. Então, a pessoa aí que trabalha com front-end, que trabalha só com back-end, que trabalha só com DevOps, pessoal mais na área do desenvolvimento, vai conseguir, de repente, aí ver que a gente consegue usar o IoT de uma maneira bem simples, tá? Sem muita enrolação e sem ter que ficar configurando 1 milhão de coisas. Para começar, eu queria saber de vocês aí, se vocês já ouviram um termo chamado profissional T. Quem já ouviu isso aí do LinkedIn, de repente todo mundo tá falando de profissional em linha de T agora, né? Não, Já? ilumine meu Não. caminho. Oi? Ilumine meu caminho, grande mago Costa. Bom, vamos lá então, cara. Profissional T é um maluco que ele sabe de um monte de coisa, né? Então ele conhece muitas coisinhas, mas tem uma área que ele domina. Então, eu sou muito bom, por exemplo, com back-end. Então, eu vou saber tudo sobre cache, sobre memorização, design patterns, um pouco sobre arquitetura e por aí vai. Mas ele tem outros pequenos conhecimentos. Então, ele talvez possa conhecer um pouquinho sobre comunicação, sobre liderança, ele sabe liderar, sabe ser liderado, sabe fazer um pouquinho de gestão, coisas que são multidisciplinares, que hoje em dia o mercado exige, não exige, mas pede que a gente tenha, né? Porque trabalhar em squads, geralmente squads pequenos, ali entre 13 e 8 pessoas, exige um certo nível de multidisciplinaridade. Só que, geralmente, uma das coisas que acontece aqui é que não são só competências comportamentais que a gente acaba tendo que adquirir, e sim também competências técnicas. Mas tem uma questão pontual importante na questão da competência técnica, que é que geralmente você acaba escolhendo tecnologias e coisas que são próximas à tua linha principal, né? Então, eu sou muito bom com back-end, então eu vou olhar mais aqui para o front-end, DevOps, arquitetura, engenharia, coisas que estão bem próximas ao que eu faço. E se você for olhar para um data science, por exemplo, você até consegue colocar data science na tua área de desenvolvimento de back-end, só que você tem que estudar muito mais coisas para conseguir se aprofundar e colocar alguma coisa a nível profissional rodando para que um cliente consiga consumir um produto ou um serviço teu, né? E tem vários paradigmas da área da tecnologia que são desse jeito, porque realmente são coisas muito profundas. A gente acaba não conseguindo se aprofundar em tudo. E a gente escolhe aí, com a palma da nossa mão. A gente olha, isso daqui vai ser bom, isso aqui não vai ser bom, e por aí vai. Só que geralmente, como a gente sempre se aprofunda em só uma coisa, a gente acaba ficando meio que preso a esses paradigmas, né? E um desses paradigmas que a gente não se aprofunda tanto é no IoT. E dá para entender por que a gente não se aprofunda muito no IoT, né, gente? O IoT ele é todo um paradigma que tem um nível de complexidade bem grande, se a gente for ver. Além da parte do hardware, onde você vai ter que conhecer alguma tecnologia para você desenvolver. Vou pegar aqui um case de um Arduino da vida, por exemplo. Talvez você não vá usar o Arduino, uma coisa profissional, você até pode, mas você vai acabar usando o microcontrolador dele, e você também vai precisar conhecer um pouquinho sobre a programação no Arduino, a programação mais focada em hardware, né? Tecnologias mais baixo nível, vai ter que entender de suficiência de energia, né? Padrões de energia, como não queimar todo o teu circuito, vai ter que entender como economizar energia, porque se não tiver na tomada, se estiver andando por aí, né, com uma bateria, quando vê daqui um mês acaba a bateria, você tem que trocar. Daqui a um outro mês acaba a bateria, você tem que trocar de novo, de novo, de novo, de novo. E começa a todo mês você tem que trocar a bateria de alguma coisa, mas daqui a pouco, em vez de você ter um, dois, três dispositivos, você tem 50, você tem 1.000, 2.000, você vai ter dispositivos em várias cidades, em vários
países e por aí vai. Como é que você vai ter uma logística para ficar trocando de bateria dessas coisas? Tem que conhecer um pouquinho mais sobre suficiência energética. De repente, você vai querer chegar num outro nível. Quero estudar um pouquinho agora de célula fotovoltaica, né, para usar energia solar. Então, olha quanto você tem que acabar saindo um pouco daquela tua zona de conforto de back-end para conseguir estudar alguma outra coisa nesse sentido. E daí, depois, fora toda a parte da arquitetura, né? Porque olhando de forma macro, tem pelo menos mais outras duas camadas ainda de hardware. Você tem a camada de aplicação, que é onde você provavelmente vai dominar, né, a questão de ter uma interação com o usuário, sei lá, um aplicativo, uma página web, os serviços que compõem toda a aplicação que vão entregar alguma coisa para o teu usuário. E a parte do middleware, que é a parte que conecta os dois mundos, né? Que pode ser ali, por exemplo, um HTTP da vida. Você tem um dispositivo ali que tem Wi-Fi, então você pega e manda esse dado por HTTP. Ou ele tem, sei lá, uma 3G, alguma coisa assim. Mas às vezes, dependendo do teu cenário, você não vai ter internet. Aí você vai ter que fazer alguma outra coisa, como por exemplo uma LPWAN, que é todo um outro paradigma, dá para você fazer uma pós-graduação inteira só com esse canal de middleware, e ainda assim você não vai conhecer tudo sobre LPWAN, você pode usar MQTT, tem vários protocolos diferentes. Então a gente vê que é um outro mundo, né? É um mundo bem diferente daquilo que você pode estar acostumado. Se você for um desenvolvedor front-end, se você for um back-end, se você for um DBA, alguém de DevOps e por aí vai. E é por isso que a gente gosta muito, né, de tudo que está próximo que a gente curte, porque por mais que você veja uma linguagem diferente, uma tecnologia diferente, a lógica é muito parecida, a maneira de construir é muito parecida. Pode ser que tenha uma diferença aqui, outra ali, mas depois que você entender essa diferença, para você adaptar, é fácil, né? Só que para o IoT as coisas mudam um pouquinho, né? Porém, tem algumas formas bem fáceis da gente implementar a IoT nas nossas aplicações e utilizar o poder do ambiente real influenciando no mundo digital. E aqui quem me conhece vai ver essa imagenzinha embaixo e vai dizer, professor, de novo, senhor, com esse negócio aí, né? Que isso é o tal do BLE Beacon. BLE Beacon que eu usei na minha dissertação. E o BLE Beacon eu gostei muito, sabe por quê? Porque eu era o cara aqui de cima, ó. Eu nunca gostei da IoT. Eu sempre achei muita mão. Você tem que aprender muita coisa para trabalhar com IoT ao nível profissional. A primeira turma da IMED que teve IoT foi a minha, né? Foi lá em 2003 e 2001, com o professor Felipe, que já não dá mais aula na IMED. Eu lembro que eu odiei, cara, eu odiei. Nossa, ter que colocar o circuito ali, fazer o barramento e não sei o quê. Depois a parte do middleware, porque eu sempre fui um cara mais da área do back-end, né? Até hoje eu sou. E daí no mestrado, quando eu vi, vou ter que usar IoT, já me deu um aperto no peito. Pensei, não, por favor, não, o que eu vou fazer com esse negócio, né? Mas aí eu conheci o Beacon e eu espero que no conteúdo de hoje, que a gente possa trocar uma ideia, vocês vejam que por mais que você seja um profissional mais do back-end, mais do front-end, você consiga colocar todo o poder que o mundo real pode influenciar no mundo digital de uma maneira bem simplificada, tá? E o Beacon a gente não precisa configurar todo esse negócio que eu falei antes. Simplesmente com o Beacon você vai comprar um, se você quiser, você pode construir um, mas você pode simplesmente comprar um, fazer a coisa mais fácil, tem compra um, coloca em algum canto, aprende a como que você vai lidar com ele, deixa lá e esquece. Tá? E você pode depois focar toda a tua energia na criatividade da tua aplicação, do teu negócio, e também naquilo que você quer fazer, que é trabalhar com o front-end, com o back-end, com o banco de dados, enfim, com o que você quiser. E para falar de Beacon, eu gosto muito de uma aplicação, foi uma das primeiras aplicações que eu vi usando o Beacon, que é lá no Museu de Guggenheim. Talvez vocês conheçam o Museu de Guggenheim por aquele filme do Pinguins do Papai, acho que é o nome. E no final do filme, os caras eles estão lá no museu e tem uns pinguins lá que eles ficam descendo, uma espiral e tal. É naquele museu, um museu muito grande, tem muitas obras de arte e muita gente que visita. É um dos museus mais importantes do mundo. E a gente pode chamar ele de um smart museu, porque ele tem algumas aplicações lá dentro que usam tecnologia de ponta para conseguir entregar uma boa experiência para o usuário. Uma delas é o uso de beacons. Os beacons, cada beacon ele imita o sinal, basicamente, tá? É só isso que ele faz. Ele até consegue fazer algumas outras coisas, mas o foco central dele é emitir alguma informação. E cada obra de arte tem um beacon com ela. Então, cada obra de arte tem um dado que está sendo enviado aí para as pessoas que estão andando pelos corredores e estão chegando perto da obra de arte. Quando você chegar perto da obra de arte, você tem um aplicativo do museu que vai identificar que você se aproximou. E a partir dele, ele identifica esse evento e executa alguma coisa. No caso do museu aqui, ele pega e puxa as informações daquela obra de arte. Então você chegou perto, ele vai trazer informações sobre a obra de arte, sobre o autor, história, curiosidades e por aí vai. Inclusive utilizando
arquivos de áudio, que é muito importante para que até pessoas cegas possam usufruir do museu. É muito raro você ver uma pessoa cega indo no museu, né? Talvez ela consiga aí experienciar de uma forma ideal se tiver um guia junto, mas se não tiver um guia, vamos pegar aí o Museu do Guggenheim, cara, muita gente vai lá, para você ter um guia para cada pessoa ali, para vários grupos de pessoas, você tem que ter uma estrutura gigantesca. Mas qual que é o legal do Beacon? Diferente, por exemplo, de um QR Code, né, que muita gente usa QR Code nas suas aplicações, o usuário tem que tirar o celular do bolso, pega lá o celular, aponta para o QR Code e daí vem a informação aqui. Você pode pegar também, passar por áudio, mas de qualquer forma o usuário tem que pegar e passar a câmera ali pelo QR Code. Se é uma pessoa que tem algum problema visual, já talvez não consiga. Não precisa nem ser uma pessoa cega, pode ser alguém que tenha, sei lá, uma dificuldade para enxergar a uma distância longa, assim, não acaba não percebendo e tem um QR Code ali. E o legal do Beacon é que você vai andando e o teu aplicativo vai recebendo as informações. Então você nem necessita de que o usuário pegue e interaja com a tua infraestrutura, seja ali um QR Code, ou seja um botão, alguma outra coisa. Ele vai andando e as coisas vão acontecendo. E dá para fazer isso aqui do jeito muito fácil. Fala, Arthur. O celular, ao se conectar com o Beacon, ele precisaria de uma conexão Wi-Fi para receber os dados, ou os dados poderiam Não, ser armazenados no próprio Beacon para levar para o celular? tudo offline. Você pode fazer online, mas pode fazer também tudo offline. Incredible. O Arthur, que é o cara das imagens do Zoom, todo dia ele aparece uma imagem diferente. Ele adorei essa de hoje. Pô, A aula vamos que lá. vem já é uma nova. Uma nova, bom saber. Pô, vamos lá, como é que ele faz isso, né? Ele trabalha offline como? Com Bluetooth. Né? O BLS significa Bluetooth Low Energy. Isso aqui surgiu lá no Bluetooth 4, nas versões anteriores, o Bluetooth 4 ainda não existia. O Bluetooth 4 ele serve para a gente trafegar dados, né? Acho que a maioria aí não é tão, não é tão novo assim, mas deve lembrar que bem antigamente a gente tinha um infravermelho, né? A gente pegar o teu celular e juntar com o celular do outro cara, às vezes mesmo assim não passava, né? As informações demoravam um tempão. Aí quando surgiu o Bluetooth, todo mundo, nossa, tu viu só? Consegui passar uma música de 2 mega aqui em 2 minutos, meu Deus do céu. Mas aí depois começou a evoluir aos poucos, e no Bluetooth 4 ficou muito rápido, né? E uma coisa também que o Bluetooth adicionou foi o BLE. BLE é diferente do Bluetooth, tá, gente? O BLE, o Bluetooth Low Energy, são dados que trafegam pacotes muito pequenos. É por isso do Low Energy, né? Baixo consumo de energia. Porque quando você envia uma mídia ali, sei lá, uma foto, um vídeo, uma música, né? Quem usa aí fone de ouvido Bluetooth, por exemplo, sabe que a bateria não aguenta tanto, por exemplo. Mas por quê? Porque você está enviando dados que são muito grandes, né? Uma música hoje em dia tem ali seus 6, 8, 10 mega, né? E o BLE, ele envia pequenos pacotes. O Bluetooth tem 40 canais. Desses 40 canais, tem 3 canais que enviam pequenininhos pacotes. E o pessoal viu isso aí e fez uma coisa muito parecida com o que fez com o Node. Né? O Node, o pessoal viu lá o Chromium, né? O Google Chrome, naquele open source, e disse, olha só que legal esse motor V8 aqui que interpreta JavaScript. Vamos pegar e extrair ele, colocar em uma aplicação separada para interpretar JavaScript? Vamos, beleza, foi lá e aí surgiu o Node. O BLE Beacon foi mais ou menos a mesma coisa. O pessoal viu esses 3 canais do Bluetooth 4, extraiu essa tecnologia e colocou em um dispositivo específico para emitir sinais. Então ele não faz nada além de emitir sinais. O Bluetooth, ele é bidirecional, você consegue parear e trafegar dados entre dois dispositivos, mas o Beacon não. O Beacon, ele só envia sinais. Então, você só recebe esses sinais dele. Você não consegue enviar sinais. Em alguns modelos, você até consegue enviar sinais, porque tem alguns que são modelos de desenvolvimento. Então, você pode mudar algumas configurações e alguns parâmetros, alguns comportamentos do Beacon, mas, de forma geral, ele só envia sinais. Uma coisa Professor, legal... Fala, Luiz. não sei se você sabe me responder, que tecnologia que é usada naquelas tornozeleiras eletrônicas dos presos? É alguma coisa com isso? Cara, Com esse não, mapa? não, não é. Não, não é, Não? mas eu acho que deve ser Peraí que GPS. eu vou ver aqui só um pouquinho. Deixa eu ver. Ah, Não, fugiu um pouco do Brincadeira, foco aí. brincadeira. matamos por aí, né? Todo mundo sem poder sair de casa, tá quase isso, cara. Vazou, vazou. Deixa eu ver aqui. É Made in China. Cara, deve ser GPS, porque eu já vi vários técnicos que trocam a bateria da tornozeleira. E, tipo, a cada uma semana tem que trocar, que é uma desvantagem de, às vezes, você usar o GPS. O Bluetooth, ele é uma tecnologia que ele substitui o GPS em vários casos, tá?
em prédios, em ambientes fechados, você usa a abelha beacon, você não usa GPS. O GPS, digamos que você tenha vários andares, tá? E você quer fazer alguma coisa com a localização do usuário. O teu GPS vai dizer, olha, ele tá aqui, tá? Mas aqui onde? No primeiro andar, no oitavo, no 20º andar, aonde que ele tá? Né? Então, o Bluetooth, ele é um tipo de tecnologia que você vai conseguir substituir o GPS. Então, se você quisesse fazer o mesmo caso do museu, ó, quando o cara estiver na frente da obra de arte, você faz alguma coisa, tá? Mas na obra de arte do primeiro andar, do quinto, do 10º, qual que é? O beacon serve para isso. E ele, até o próximo tópico aqui, né? Ele tem um baixo custo porque tem uma bateria de longa duração. Ele consegue durar, tipo, de 3 a 5 anos a bateria. Um GPS, cara, dali 3 dias, às vezes 4 dias, você tem que trocar, né? Que eu já tentei comprar uma coleira com GPS para o cachorro, cara, é o inferno, velho. Tu tem que a cada 3 dias trocar. Então, ou você pega, deixa num cantinho, quando você vai passear, vai fazer alguma coisa, aí você bota. Senão, cara, toda hora tem que pegar, tirar, bota a bateria, espera lá umas 15 horas para carregar, aí depois você bota de novo. É uma complicação. E você pode usar beacon porque dura muito tempo, cara. É 3 anos a 5 anos. Então, é por isso que eu falei, você bota o beacon em algum canto e esquece. Não tem que se preocupar com aquela parte de insuficiência energética, esse tipo de coisa, né? E tem um baixo custo justamente por causa disso. Você consegue achar ali alguns beacons por, tipo, 20 pila para comprar. Você pode fazer também um beacon, se você quiser. Um celular pode ser um beacon, um teu PC, notebook, qualquer coisa que tenha Bluetooth 4.0 pode se tornar um beacon. Mas se você quiser comprar um específico para você usar, você pode comprar aí por 20 até 70 reais. Depende muito do modelo, para que ele serve. Eu vou mostrar alguns cases mais para frente, daí vai dar para ver. Tá, beleza, tem alguns beacons que tem uma característica X, outros tem uma característica Y, e é isso aí que vai influenciar no valor dele, né? Para que ele faça tudo isso, tem um protocolo, gente, que é o iBeacon e o Edgestone. Tem outros além desses aqui, mas esses aqui são os mais importantes. Eu vou falar sobre eles porque os protocolos eles permitem que a gente consiga fazer muita coisa diferente. O iBeacon ele é da Apple, foi o primeiro que surgiu. O Edgestone veio logo em seguida e é do Google, né? Os dois gigantes aí da tecnologia. Esses protocolos, eles permitem a gente usar o RSS. RSS é basicamente a força do som recebido. Tá ligado quando você pega o celular aqui e vê os risquinhos da Wi-Fi? Aqui, ó, o meu tá no máximo. Significa que eu tô perto do meu roteador. Então, o envio de pacotes aqui não tá tendo muito problema. Mas se eu pegar e andar muito para algum canto lá onde o Wi-Fi não pega direito, eu vou conseguir ver aqui pelos risquinhos que eu tô recebendo uma qualidade muito baixa. Tô transferindo dados de uma forma uma qualidade baixa, né, com a minha rede Wi-Fi. E daí meu aplicativo, lá só um Instagram, Facebook, WhatsApp, vai começar a parar de funcionar da forma que deveria funcionar. A gente pode usar o RSS, né, essa mesma metodologia, também no Beacon, para fazer uma série de coisas bem legais. Já vou mostrar para vocês. E com o RSS a gente faz triangulação. O nome já dá um baita spoiler do que a gente pode fazer, né? E também a aproximação. E a aproximação é, por exemplo, aquele caso ali do Museu do Guggenheim. Você chegou perto, faz alguma coisa, né? E estoura algum evento aí para que o teu usuário tenha alguma interação. Outras coisas importantes que fazem com que o teu beacon consiga ter um bom tempo de uso é a forma com que você configura ele, tá? Então, se você aí tá só preocupado em colocar o beacon em algum lugar de qualquer jeito, e daí pegar depois e só focar no teu back-end, no teu front-end, no que você quiser, primeiro antes você tem que pensar na forma com que a tua aplicação vai funcionar. Porque se você quiser que ele realmente dure 5 anos, por exemplo, aí sim você não vai ter que só se preocupar com a bateria dele daqui a um bom tempo, você vai ter que olhar em qual forma ele está configurado. Tem duas coisas bem importantes para a gente configurar quando vai usar ele. A primeira é a transmissão. A transmissão, né, que é a força da quantidade de bateria que ele vai usar para fazer uma transmissão, vai depender da distância que você vai alcançar. Por exemplo, no museu, você talvez, cada obra de arte vai ter uma distância de talvez uns 3 metros para cada obra. Então, se você tiver um beacon que emite um dado a uns 2 metros de distância, já está louco de bom. Mas você pode ter um beacon que emite dados a 200 metros. E para você conseguir emitir um dado a 200 metros, você vai ter que usar muito mais energia do que para emitir a 2 metros. Então, isso aqui já faz uma diferença muito grande a longo prazo. Para você ter que se preocupar daqui 2 anos, talvez 3 anos, ou daqui 5 ou talvez 6 anos, né? Outra configuração importante é o intervalo de quanto em quanto tempo você quer enviar um sinal. No museu, por exemplo, as pessoas andam devagar, né? Então, elas não saem correndo por aí. Se você quiser identificar que a pessoa passou perto de uma obra de arte, de repente você pode enviar um sinal a cada 5 segundos, né? O beacon ele envia um sinalzinho ali, então a cada 5 segundos ele pum, envia aquele sinal. Mas se você quiser, você pode diminuir isso para 100 milissegundos, 200 milissegundos. Tem alguns modelos de beacons, de algumas marcas que chegam a 10 milissegundos. Então você consegue ter muitos sinais sendo enviados. E quanto mais sinais você vai enviar, né, mais bateria você vai acabar usando.
E aí você começa a usar esses dois dados em conjunto. Se você tiver um envio que você quer que envie, sei lá, a distância máxima de 200 metros, por exemplo, você pode usar muita bateria. E se você quiser que tenha um intervalo muito baixo, você também vai estar gastando um nível de bateria gigantesco, né? Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui teria um intervalo de milissegundos muito baixo e um uso de energia para fazer uma transmissão muito alto. Então, isso aqui vai fazer com que você gaste muita energia. E aí que começa a entrar a parte da logística, porque o beacon, a ideia é que você use vários no ambiente. Você não vai ter, tipo, 4, 5. Você pode ter 4, 5, dependendo do que você quer fazer. Mas se você tiver, tipo, sei lá, 500, aí vai chegar um dia que você vai ter que trocar a bateria de todos ao mesmo tempo. E vai ter que ser desses 500 aí. Né? Você pode ou comprar tudo novo, que é o mais fácil, que a grande maioria das pessoas faz, comprar tudo novo e reinstala, ou vai ter que trocar a bateria a um deles, né? Então a forma com que você faz isso aqui é muito importante. E outra coisa também que você pode acabar se deparando é com um beacon que usa uma tecnologia de Bluetooth um pouco mais atual. Eu falei do Bluetooth 4, né? Mas eu acabei pulando aqui o Bluetooth 5, a gente entrou no nosso assunto aí, mas o Bluetooth 5, ele é mais avançado que o Bluetooth 4. Claro, né? Não é essa versão 5, é continuar na versão 4, ponto alguma coisa. Mas a grande novidade do Bluetooth 5 é a distância de transmissão. O Bluetooth 5 não está sendo usado hoje em dia tanto nos smartphones. Estava dando uma acompanhada e mesmo os últimos lançamentos aí tá vindo com o Bluetooth 4 ainda, não o Bluetooth 5. Só que o Bluetooth 5, se eu não estou enganado, ele foi lançado ali no final de 2019, começo de 2020, e tem muitos dispositivos IoT com Bluetooth 5 e não celulares. Porque o Bluetooth, ele está enviando dados para uma distância, o Bluetooth 5 está enviando dados para uma distância muito grande. Tem alguns testes que mostraram que o Bluetooth 5 está enviando dados a 800 metros, mas o Bluetooth 4 ele envia até no máximo 400 metros. Só que o Bluetooth 5 ele envia essa quantidade, ele chega a essa distância com a mesma quantidade de energia que tem o Bluetooth 4. Então, ele está muito mais avançado nesse quesito de distância, né? Então você consegue aí já começar a fazer vários tipos de aplicação que não tem que estar só em um ambiente a 1 metro, 2 metros, 5 metros, mesmo 100, 200 metros. Você pode alcançar aí 500 metros para cima. O iBeacon, agora eu vou começar a falar sobre os protocolos. Fala, Luiz. Esses dados enviados, eles são criptografados ou eles são em texto puro? A grande maioria é texto puro aberto, mas tem como você criptografar. Vou mostrar agora no próximo slide aqui. Tá, beleza. Você consegue botar um nível de segurança. Fala, Arthur. Seria possível fazer um beacon que fosse recarregado por indução, que nem um celular, que aí já reduziria também o problema de lixo eletrônico? O beacon, na verdade, ele é só um sinal de Bluetooth. Ele é um paradigma, ele é uma ideia. Se você quiser usar, sei lá, o teu celular como um beacon, você pode. Se você quiser usar o teu notebook, se você quiser usar um Arduino, sei lá, qualquer coisa, um Raspberry, o que você quiser. Você pode fazer dele um beacon, desde que ele tenha o Bluetooth 4 para cima. Mas o dispositivo pequenininho também poderia, né? Poderia. Ah, beleza. Se você quiser, você pode, sei lá, botar até uma, sei lá, fotovoltaica aí para pegar energia solar dele, se você quiser. É o que eu vou fazer. Eu quero esse ano fazer uma coisa assim. Tem um projetinho ali que vai usar um monte de parada e uma delas vai ser beacon. Eu quero tentar usar energia solar. Vamos ver, né? É uma coisa meio da área de engenharia, meio arriscada aí, mas vou tentar, né? Tem que explorar, tem que ser curioso, não adianta. Galera, a iBeacon, né? A galera que gosta da Apple aí vai amar essa parte, olha só. O iBeacon, ele é um protocolo, assim como o Adstone. Tem outros protocolos também, mas que não são tão utilizados, não são tão conhecidos, e eles usam basicamente um tipo de informação diferente em cada protocolo. Dá para fazer várias coisas bem similares com todos eles, mas cada um, como tem sua própria característica, você consegue fazer coisas bem diferentes. O iBeacon ele tem esse UID. A gente pode dizer que esse UID aqui, ó, é um identificador universal. É como se fosse um CPF de uma empresa, digamos assim. Digamos que a IMED vai comprar um monte de beacon para colocar pela IMED inteira e quando você entra com o seu celular em algum lugar, você recebe uma notificação. Ah, você entrou na biblioteca, você entrou na sala dos professores, você entrou no laboratório de inovação e por aí vai. Esse UID é para identificar que aquele beacon pertence à IMED, né? Então, quando o celular, o aplicativo da IMED recebe o sinal do beacon, ele vê, opa, beleza, esse ID aqui é o meu. Então, eu sei que o aluno entrou num espaço que é o espaço da IMED. Por que isso, né? Porque os beacons, eles são sinais, o Bluetooth no geral, ele é um sinal aberto. Se você pegar um leitor de Bluetooth e você ligar na tua sala, em qualquer lugar, você vai ver que vai ter um monte de sinal Bluetooth ali. Se eu ligar, eu tenho um aplicativo aqui que ele escaneia beacons, e eu ligo ele aqui em casa, tem um monte de sinal. Ele pega sinal de ar-condicionado, de TV, de controle de videogame, de controle do PC, do meu notebook, mouse, teclado, um monte de coisa.
né? Então, tudo isso aí que estiver usando alguma coisa que tenha a ver com Bluetooth, ele vai pegar, porque o Bluetooth 4, lembrando, ele já tinha o BLE lá dentro. Então, esses dados BLE, eles estão sempre circulando no ambiente. Você tem que saber qual que é o dado que você quer ler. Eu quero ler só os beacons, né, no meu aplicativo. Eu quero só ler os aplicativos, os beacons, que tem a ver com a minha aplicação, não com o controle de videogame do Play 5, por exemplo. Então, você ter esse sinal de identificador universal é importante. E depois tem dois sub-IDs, que é o Major e o Minor. Se a gente olhar essa tabela aqui ela é até disponibilizada pela própria documentação da Apple. Esse aqui é o caso de uma loja que tem redes aí em vários lugares do mundo. Por exemplo, se o aplicativo recebe esse ID aqui, tá? Com o Major 3 e com o Minor 30, significa que o usuário ele entrou no ambiente daquela loja que está lá em Londres e no ambiente automotivo. Mas se ele está com, sei lá, o valor de 20, então ele entrou lá em Londres, né, dentro daquela parte de housewares, utensílios domésticos, né? Então você consegue saber em qual ambiente ele acabou de entrar. Isso aqui é legal por quê? Porque você só faz essa leitura e o resto é 100% regra de negócio. Então se você é do back-end, do front-end, você se foca 100% nisso, porque você tem que ler o sinal, identificar. Depois que você lê o sinal, é um ifzinho. O cara entrou aqui. Beleza, o que eu faço? Eu verifico se esse cara já entrou aqui alguma vez. Esse cara ele nunca nem entrou no meu local onde eu vendo desses domésticos. Ele nunca comprou nada aqui. Então eu vou mandar uma notificação para ele. Olha, você não quer comprar aqui um tal coisa com 30% de desconto, por exemplo? Né? Você consegue gerenciar esse tipo de informação. Você primeiro faz a leitura do BLE Beacon que está no ambiente, identifica onde ele está e faz o que você quiser. Aí depois disso é data science, é back-end, é API, é banco de dados. Você pode também fazer algumas coisas offline, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E aí só focar na tua regra do negócio. É por isso que eu falei que o Beacon ele é muito legal para quem quer colocar um conhecimento a mais lá no teu T, né? Nos teus níveis de conhecimento, e não ter que focar tanto assim na parte do IoT, em você saber como é que você vai usar a suficiência energética, programar alguma coisa a baixo nível, fazer o middleware, né? Gerenciar tudo isso ao mesmo tempo em uma infraestrutura. Você consegue fazer coisas bem mais simples. Dá para dificultar um pouquinho as coisas, dependendo do que você quer fazer, mas no geral são coisas bem simples. O Eggstone, ele é um outro protocolo. Esse aqui é do Google. Ele tem o UID, que é um esquema muito parecido com o iBeacon, só que ele só tem o UID, ele não tem o Major e o Minor, então ele tem só um CPF. É como se cada beacon tivesse seu próprio CPF. Tem um URL, né? Como o próprio nome já diz, ele imita uma URL curtinha. E isso aqui foi uma coisa feita pelo Google que eles chamaram de web física, porque há um bom tempo atrás o que eles estavam fazendo? Tinha alguns roteadores que aqui no Brasil a gente acaba não tendo isso, mas se você comprar de repente algum roteador de uma marca europeia, você vai acabar tendo uma opção de Eggstone lá dentro, se for alguma versão um pouco antiga, até 2015, 2014, por aí. Porque você comprava roteadores que tinham o Eggstone dentro dele. Então, além do Wi-Fi, ele também tinha Bluetooth, né? Também tinha o BLE Beacon. Ele usava o Eggstone para transmitir uma URL. E o que acontecia? O Android, ele tinha um aplicativo chamado Nearby. Tem outro aplicativo Nearby também, que é do Android, mas é para uma outra coisa, não tem a ver com Eggstone. Mas esse aqui é o Nearby do Eggstone. Ele basicamente era um aplicativo que ficava lendo os sinais de Eggstone URL que estavam na região. Então, digamos que você é um turista em alguma cidade, lá você está num shopping, está em alguma área que tem várias casas, várias coisas em volta. Sei lá, casa de show, restaurante, loja, por aí vai. Aí você passa por ali e vai começar a receber várias URLs. Né? E você vai estar com o Android Nearby no teu celular e você ia conseguir abrir as web views. Né? Então a empresa ela poderia transmitir uma URL que tivesse relação com a página da loja delas. Aí você tá ali e vê, opa, beleza, tem uma loja bem legal aqui. Onde é que fica? Fica ali. Tá, vou lá então. Por exemplo, não tinha visto aquela loja ainda, vou dar uma passada ali. Essa era a ideia do Eggstone URL, né? Implementar a web física, por isso que o nome era web física. Você usava informação que tinha a ver com a web, só que para você realmente ir até lá, é uma coisa mais presencial. Afinal de contas, até aquele tempo lá, o Eggstone só conseguia mandar um dado até no máximo 200 metros. Não tinha ainda o Bluetooth 5.0 que podia mandar até 800 metros. Porém, pelo menos o Nearby foi descontinuado em 2015. Por quê?
Porque já que você consegue enviar várias notificações para as pessoas que estão perto da tua área, por que não enviar um spam, né? Não sei por que o ser humano tem essa fixação por enviar spam. É toda hora spam. Hoje eu já recebi uns 50 spam no meu e-mail lá, né? E onde puder mandar spam, o ser humano vai mandar spam. Então, por conta dessa grande quantidade de spams que acabavam sendo recebidas no Nearby, o Android descontinuou o Nearby ali em 2015, mas o Edsonic ele continua com essa função da URL. Você ainda pode utilizar para alguma funcionalidade que você queira. Tem a TLM, que é a telemetria. Telemetria você vai só mandar dados que tenham relação com o que está no teu hardware. Então você consegue receber por ali o nível de bateria para saber se a bateria está no nível bom ainda, se está acabando. Se tiver algum outro dispositivo, sei lá, um giroscópio, um sensor de temperatura, um sensor de presença, com o beacon você também consegue enviar esses dados através da telemetria. Esse aqui é o tal do sinal criptografado que o Luiz tinha perguntado, ó, que é o EID. O EID você tem algumas opções de segurança a mais, tá? E você consegue criptografar os dados e também mudar o ID que ele envia de tempos em tempos. Ele é igualzinho esse UID aqui de cima. Só que você pode mudar ele, né? Você pode ter, sei lá, 10, 15, 20, 50 UIDs ali dentro. Ele vai mudar de tempos em tempos esse UID. E ao mesmo tempo você também consegue criptografar ele. E vai ficar bem mais difícil para qualquer pessoa que queira ler essa informação, né? Por exemplo, você está transportando alguma carga em algum lugar, dentro de um caminhão. Aí alguém vai lá e assalta. A pessoa pode simplesmente fazer o quê? Já que o sinal do Bluetooth é aberto, ela clona o teu beacon, coloca lá naquele lugar, pega a carga e vai embora, né? E o teu sistema vai achar ainda que aquela tua carga está no mesmo lugar, porque o cara clonou o beacon. Mas se tiver criptografado, se o sinal também ele mudar de tempos em tempos, aí vai ficar um pouquinho mais difícil, né? Não fica impossível, mas acaba ficando um pouco mais difícil para a pessoa roubar ou fazer alguma coisa nesse sentido. Com isso, a gente faz aquelas aplicações de aproximação, que nem a do museu, né? Essa aqui é, por exemplo, uma imagem ali do museu. Quer dizer, não é a imagem do museu, mas é a ideia do que acontece dentro do museu. A gente também pode usar isso para o que quiser, tá? Muita coisa diferente. Uma que eu acho muito interessante é uma aplicação que eu vi que usa beacons para logística. Então, os caminhões, geralmente o pessoal pega a placa, né, para cadastrar no sistema, e algumas coisas são meio manuais. Você chega lá e, beleza, a placa tal, ok, o caminhão está transportando isso. Então, você consegue automatizar essa parte, mas uma coisa que você não consegue automatizar são os dados do caminhão, para fazer, por exemplo, manutenção, né? Nossa, o caminhão ele esquentou demais nessa última viagem, ou ele passou por terrenos que fizeram o caminhão vibrar muito, de repente faz uma revisão no eixo, na caçamba, sei lá. Ou, nossa, a temperatura do freio ficou muito alta, sei lá, qualquer coisa que tenha relação com o caminhão, né? Hoje em dia a gente tem vários caminhões de inteligência que tem uma série de sensores. Você teria que fazer o quê? Ir lá no caminhão, parar e olhar ponto a ponto. Mas se você tiver um caminhão que já tem essas coisas implementadas, você pode pegar as informações e enviar via Bluetooth. Inclusive, quando o caminhão entrar no teu pátio, na garagem, você não precisa nem pegar e ir lá para cadastrar o caminhão. E simplesmente por ele chegar lá dentro e enviar o sinal, ele já vai ter vendo todos os sinais ao mesmo tempo. Então, o seu sistema pode fazer isso automaticamente, sem que ninguém precise entrar lá e fazer alguma coisa. Imagina quando a gente tiver caminhões autônomos para tudo que é lado, né? O caminhão ele vai fazer tudo sozinho, o teu sistema também vai fazer tudo sozinho, né? Isso aí pode ser graças ao beacon. Também pode usar outras tecnologias, mas o beacon é um cara que está sendo já utilizado para esse tipo de situação. Promoção do mercadinho, né? Você pode colocar beacons em vários lugares, de acordo com que a pessoa se aproxime a algum ponto do teu mercado, ela pode receber uma notificação: olha, faz tempo que você não compra tal produto, será que não está na hora de comprar de novo? Tem uma promoção disso aqui em tal lugar, e por aí vai. Parece meio estranho, porque você vai ter que colocar vários beacons em vários lugares. Tem algumas lojas que já usam isso, mas tem maneiras mais eficientes de usar, que a gente vai ver logo em seguida aqui, que vai ser a questão da triangulação, tá? Mas tem um outro case também que eu não consegui fazer um slide decente, que foi o do banheiro inteligente. Pode parecer estranho, né? Como assim um banheiro inteligente? Não é aquele tipo de banheiro que você sai de perto do mictório, por exemplo, e já puxa descarga para você, não. É uma coisa um pouco mais elaborada. É um banheiro que usa gamificação. Você vai pensar: nossa, como assim um banheiro que usa gamificação, né? Você vai gamificar o quê ali? Tipo, sei lá, a quantidade de vezes que o cara mija, uma coisa assim. Aqui em casa Ô, Fer, aqui em casa ia dar certo, cara. Fazer xixi dentro da privada, né? A mira! Essa é a boa. A mira! Eu tenho os meus filhos aqui, o meu gurizinho principalmente, ele tem o dom de fazer xixi fora do vaso. Tá louco, né? Não, quando ele começar... Vai ganhando pontos, né?
Não, isso aí tu resolve quando começa a morar sozinho, tem que limpar teu próprio banheiro, aí nunca mais vai errar. Mas é mais ou menos por aí, Marcão, sabe? Porque esse caso aqui foi muito interessante que eu vi, até quando estava estudando para minha dissertação, porque a gente tem que lembrar que tecnologia ela serve para a gente fazer coisas legais, óbvio, é muito bom programar e se divertir, mas também serve para a gente resolver problemas. E você pensa, como assim gamificar um banheiro, né? O que você vai fazer gamificando o banheiro? Um caso bem interessante que eu vi de problemas higiênicos na Índia, né? Não querendo falar mal dos indianos aí, mas se você... Eu uma vez já tive muita vontade de visitar a Índia, até eu começar a ler alguns artigos por aí de pessoas falando sobre a Índia, aí eu fiquei meio assim, né? Eu não vou nem entrar no caso daquele rio deles. Tá ligado aquele rio gigantão que eles têm lá? Né? Que os caras colocam até o uso morto lá dentro. Tem alguns problemas de higiene lá na Índia. Aí Só uma coisinha que eu queria, uma dica que eu queria dar para todo mundo. Nunca apertem a mão de um indiano com a mão direita. Na verdade, acho que é a esquerda, né? Por quê, gente? Por quê? Conta aí o porquê. Porque eles usam para fazer isso aí. O quê? Eles usam a esquerda para se alimentar, né? E a direita é uma das mãos para se limpar e fazer outras coisas. E a esquerda é para comer, no caso, né? Então tu vai comer sempre para a esquerda. Eu acho que é isso, não sei se é isso. Os caras limpam a bunda com a mão, meu? É isso? Eu não sei, eles se coçam. Ou é por falta de papel higiênico? É tipo isso. Parece que eles se coçam também. Tem um potinho com cinza do lado do vaso. E os caras, quando que eles vão se limpar, não tem papel higiênico. Eles passam nesse potinho e bota lá. Eu não sabia dessa. Eu tinha lido uns negócios meio tenebrosos na internet lá, mas eu não tinha lido, não. Cara, não, bom saber. Mas até porque nesse artigo que eu tinha lido, cara, era um problema muito grave de higiene, né? Lá na Índia, numa cidade X lá, que tinha alguns na China, então. Não, o que acontecia lá que era assim, eles gamificaram realmente a ida ao banheiro, porque o que acontecia? Lá o pessoal até usava banheiro, só que o que acontece? Entrou lá, sentiu um cheirinho, não gostou muito, para o pessoal pegar e fazer as necessidades no meio da rua, é 2 toques, sabe? Não é que nem a gente, tipo, que se eu briga um pouco mais, né? É questão cultural, né? Não vou julgar os caras. Né? Vou confessar, eu meio que julgo sim, mas, cara, beleza, é uma questão cultural e tal. Então a pessoa pensou em fazer o quê? Olha, tem vários problemas, eu não sou médico, mas eu imagino aqui que tem vários problemas de saúde que podem acontecer com esse tipo de coisa, né? O saneamento básico é uma das coisas que melhorou muito a nossa qualidade de vida, justamente para não ter doença por tudo que é lá. E o que o pessoal fez é gamificar o banheiro. Então o pessoal tem smartphone lá, entra no banheiro, e daí você vê, opa, beleza, o usuário ele entrou no banheiro, ok. Então ele está usando o banheiro. Aí começou a parar de usar o banheiro, opa, daí vai perder pontuação, daí vai perder na gamificação e por aí vai. Deu um resultado bom lá para eles, segundo a pesquisa. E também umas coisas que eles conseguiram fazer foi que naquela comunidade, agora que você conseguia saber quantas vezes por dia, por hora, por, sei lá, semana que os caras usavam um banheiro, eles também conseguiam gerenciar a limpeza. Então, de tempos em tempos, eles mandavam lá alguém para fazer uma limpeza, mas isso de forma automatizada. Chegou a um certo limite, manda um sinal lá para as faxineiras passavam lá, limpavam tudo. Aí não tinha aquele problema do cara entrar, sentir o cheirinho e já ia embora, né? Ir lá pro meio da rua. Aí começou a melhorar um pouco a situação. Tem um lado da Índia que é muito rico. Tem um tipo Vale do Silício lá, que é a região de Bangalore. Vou saber. Buenas, povo. Agora chega de blá blá blá. Mentira, eu vou ter bastante blá 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 hoje ainda, porque a ideia não é se aprofundar muito em código. Se a gente se aprofundar em código aqui, a gente vai começar a entrar numa área muito mais técnica. Eu sei que tem muita gente aqui dos primeiros semestres, e a ideia disso aqui é que fosse uma coisa mais acessível. Então eu trouxe alguns cases, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Mas esse aqui, por exemplo, é um aplicativo que eu fiz para uma palestra que eu não lembro qual que era. Mas enfim, depois lá no final dos slides vai ter o link. Mas a ideia é bem simples. É a mesma regra de negócio do Smart Museu. Você se aproximou, ele faz alguma coisa. Tá meio ruim a resolução aqui, mas aqui no aplicativo você deve estar vendo. Ó, ele mostra 100 BLE Beacon e daqui a pouco ele mostra uma string grandinha. Essa string é o UID do beacon que eu estou usando. O que eu fiz basicamente é ter tipo... eu nem lembrei de pegar um beacon. Não tem um beacon aqui. Você tem tipo um beacon, aí o que eu fiz foi fazer um aplicativo com React Native aqui no celular. Se me aproximo do beacon, ele recebe essa informação e mostra na tela. Se eu sair de perto dele, ele some com essa informação. No caso do museu lá, ele, claro, ele vai fazer mais coisas. Ele vai pegar os dados da obra de arte
e vai abrir um modal na tua frente, né? Então, é outra regra de negócio. Mas a base é a mesma. É o quê? Chegou perto, identificou a aproximação, faz alguma coisa, né? E a partir de que você identificou o beacon naquele ambiente, aí depois disso é só regra de negócio, basicamente, né? É só front-end ou back-end. Uma coisa que você pode fazer para não ter que precisar de internet, por exemplo, né? Ah, tô num ambiente aqui que a internet não pega muito bem, nosso Wi-Fi não é muito bom, sei lá. Você pode previamente carregar alguns dados no aplicativo da pessoa, né? No museu, por exemplo, não é uma coisa que eles deixam explícita lá no caso deles, mas eu acredito que uma coisa que eles possam fazer é que quando tiver enfim, tiver internet disponível, sei lá, uma Wi-Fi, por exemplo, você pudesse pegar e baixar os arquivos de imagem, áudio, strings e por aí vai, no celular da pessoa, e depois ela pode até desligar o Wi-Fi e andar pelo museu que vai continuar funcionando, né? É só que ao invés de você usar, sei lá, uma requisição web para pegar as informações do banco de dados, você pode pegar direto as informações que estão ali no celular do usuário. Isso aqui é bem simples de fazer, tá? Nesse caso aqui, eu fiz uma biblioteca bem barbada ali do React Native, com 4 linhas de código, nem isso, talvez. Acho que talvez 4 ou 5. Eu já consegui implementar isso. Basicamente, para você receber o dado, é muito simples mesmo. Você só diz, olha só, eu quero começar a receber os dados, e se eu receber algum dado de UID, que é esse cara aqui, né? Esse aqui é o UID, do protocolo do Edstone, que a gente viu antes. Se você receber algum dado de UID, você faz tal coisa, né? Aciona tal método, e pronto. A partir daí, você faz o que você quiser. Então, a parte de você usar o beacon é só essa, é para meio que complementar a tua funcionalidade. Só que tem uns detalhes, né? Para a galera que já conhece React Native, que já está usando. Para quem não conhece, ainda vai acabar conhecendo aqui na IMED. Mas para você que já conhece, talvez você use o Expo, né? O Expo ele é muito utilizado aí para desenvolver com o React Native. Só que nesse caso a gente não pode usar o Expo. Pelo menos por enquanto o Expo ele não está muito bom para você acessar os dispositivos do celular, principalmente o Bluetooth. Eu vi que nos últimos tempos ele deu uma melhorada nesse quesito, mas com o Bluetooth ele ainda continua muito instável e não vale a pena. Por isso você tem que configurar todo o ambiente React Native do zero, tá? Então, por isso é importante. E outra coisa importante também é você usar um dispositivo real, né? Se você usar um emulador, você não vai conseguir acessar o Bluetooth dele. Não sei se tem alguma maneira de conseguir fazer uma ponte entre o emulador do Android, que está rodando na tua máquina, e o Bluetooth do teu PC. Se você conseguir fazer isso, talvez você consiga usar o Bluetooth. Mas eu, pessoalmente falando, nunca vi se tem uma maneira de fazer isso que funcione bem. Então, uma alternativa é você usar, né, coloca a conecta de USB, roda ele no teu celular, e daí você usa direto o teu celular para tentar testar a tua aplicação, né, ver se está funcionando e tal. Esse aqui, por exemplo, eu fiz assim. Esse aqui eu gravei a tela do meu celular e fiquei aqui aproximando ele, tem um beacon, né, aproximando, afastando e tal, e daí ele deu esse resultado. Até aqui para mostrar um beacon, né, esse aqui é um beacon da Estimote, é meio grandinho, né? Mas aqui, esse aqui é um beacon de desenvolvimento. Ele tem um monte de sensor aqui dentro, tem giroscópio, tem sensor de temperatura, tem um monte de coisa aqui dentro. Mas ele é bem focado em você desenvolver, então você até consegue mudar as configurações dele. Só que, nesse caso, é por isso que ele é grandinho assim. Tem beacons que, sei lá, do tamanho de uma moeda, mais ou menos, uma moeda de R$1, um pouquinho maior. Então você consegue fazer muita coisa com o beacon. Em vários cenários, né? Mas, é que nem eu falei, né? A gente consegue dificultar um pouco as coisas. Se você quiser dificultar bem, uma coisa que você pode fazer é usar triangulação. Triangulação, como o nome já diz, você triangula alguma coisa, né? A ideia é que você consiga descobrir a distância do teu dispositivo para cada uma dos 3 beacons que vão estar em algum lugar. Por isso que o nome é triangulação. Você pode usar isso aqui para gado, por exemplo. Tem algumas empresas que já estão usando, né? Ainda mais com o Bluetooth 5, agora você consegue abranger locais e espaços bem grandes. Você pode utilizar a telemetria do beacon para enviar para o sistema informações de temperatura do gado e por aí vai, que é um dado importante, né? Se o gado começar a ficar doente, você pode previamente tratar ele com o veterinário. Uma outra coisa que você consegue fazer é identificar aonde é que está o dispositivo. É por isso que não é triangulação. Um GPS, por exemplo, ele tem um sistema de triangulação. Ele usa torres de celular que estão próximas ao dispositivo e também o GPS, uma conexão com o satélite, para conseguir fazer isso. Mas só se você conhecer a posição original dos 3 beacons que estão emitindo, ou se você também conhecer a posição dos dispositivos que estão recebendo, né? Nesse caso você está enviando um sinal de Bluetooth para outros dispositivos que estão em algum lugar. Você conhecendo essa posição deles, você consegue saber, beleza, esse cabeça de gado está mais ou menos aqui, está mais ou menos lá. E se ele começar a mudar um pouco o comportamento, não está comendo na hora que tem que comer,
não está andando muito ali com o resto do gado. Pode ser que ele esteja doente, né? E você pode acionar o veterinário previamente. Então você consegue fazer com que o teu celular mesmo pegue as informações e calcule a triangulação, ou ainda o contrário, né, que é aquele caso do gado. Você consegue fazer o teu celular ou qualquer outro dispositivo emitir os sinais, e aí, em algum ponto, você vai ter outros dispositivos que vão receber esses sinais e você também pode triangular. Isso aí você faz usando o RSSI, que é aquela potência do sinal que eu falei antes, lembram? Se você está bem perto do dispositivo, o sinal vai estar mais forte. Se você está mais longe, o sinal está um pouquinho mais fraco. Aí você consegue identificar a posição correta do beacon. Só um detalhe importante, né? É que para esse caso aqui, você tem alguns probleminhas. Não é tão simples que nem a aproximação. Ah, chegou perto, beleza. Não, aqui você tem umas coisas a mais. Primeiro ponto que tem que se atentar, né, com a questão do RSSI, é a oscilação do sinal. Olha esse gráfico aqui que eu fiz aqui, ó. Esse aqui é a leitura de um beacon. O que acontece? Tá vendo que aqui embaixo tem uns desgarrados? Então, esses caras aqui são alguns dados que podem acabar atrapalhando um pouquinho a tua aplicação. Depende muito de como é que você vai processar esses dados, tá? Tem vários algoritmos ali que eles já conseguem trabalhar com mesmo aqui os dados que estão oscilando, né? Mas se você quiser, uma coisa que você também pode fazer, mas ele vai aumentar a complexidade, também aumentar a carga de processamento, é rodar algum algoritmo de identificação de oscilação, de identificação de anomalia, né? Que tira esses caras daqui. Porque você consegue ver que tem aqui uma linha de tendência, né? Esses aqui são os dados mais corretos, esses aqui são os desgarrados. Então você pode excluir eles. Mas vai depender muito aí do que você vai tá utilizando. Também tem influência do emissor e do receptor, né? Se você estiver usando, sei lá, um celular muito antigo, por exemplo, e tem um Bluetooth 4 ali, sei lá, o celular de 2014, não sei, alguma versão muito antiga mesmo, talvez você tenha alguns problemas, né? O dispositivo vai estar meio velho, não vai estar funcionando direito, aí você tem que levar isso em consideração, ou deixar bem claro, né, que o teu aplicativo só vai funcionar para dispositivos Bluetooth, dispositivos mobile que sejam mais recentes. A leitura tem que ser processada, justamente por conta disso que eu mencionei agora, e você usa o BLE Fingerprinting, que é um processo de triangulação. Né? O fingerprinting, você tem que previamente mapear o ambiente. Você tem que saber exatamente aonde estão os dispositivos que estão emitindo sinais ou recebendo sinais, né? Dependendo aqui desse caso, né? Aqui, por exemplo, você está recebendo o sinal dos beacons, e aqui você está recebendo o sinal do celular. Então, você tem que conhecer a posição desses três caras que estão aqui em volta. E fazer um mapeamento da tua região. Então, estou aqui na área A, então eu vou pegar e identificar qual é o padrão do RSSI para essa área aqui. Agora eu quero ir para a área aqui do lado, a área B. Então você vai para o lado e você identifica como que é o padrão dos RSSIs para aquela área ali. Aí, posteriormente, quando você estiver usando a aplicação, o teu usuário estiver lá fazendo as coisas, e você quiser triangular ele, você pode usar algum algoritmo para identificar isso. Geralmente o pessoal usa árvore de decisão, o KNN. O KNN é um algoritmo de machine learning bem simples. Ele usa matemática com o método de distância euclidiana para fazer os cálculos. E é bem simples, ele é bem barbado de fazer. Você mesmo pode implementar ou usar alguma que já esteja pronta aí na biblioteca. E também tem que ter uma boa representatividade de dados, né? Você não pode pegar 2, 3 dados aqui. Entrou no ambiente e faz alguma coisa. Então, o primeiro dado que você recebeu, você fez algo. Essa é a aproximação. Mas a triangulação, e se o primeiro dado que você recebeu é um dado de um desgarrado aqui? Como é que você vai processar isso? Você talvez vai processar e vai ter uma informação errada. Então, você tem que receber vários dados para que você possa ter um resultado otimizado. Aqui, tá, eu não vou falar muito sobre esses gráficos, mas é só uma demonstração de como que o sinal ele oscila, né? Então, isso aqui são vários dados que eu recebi, tudo em ordem, tá? Ordem de chegada. Olha como ele vai para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Né? Então, você tem que tomar cuidado com isso daqui, se você estiver fazendo alguma triangulação. Então, tem essas diferenças bem grandes, né? A triangulação usa 3 beacons, né? Você tem que pré-mapear a área e tem que ter uma atenção bem grande com os RSSIs para não usar aqueles desgarrados lá de uma maneira errada e ter um resultado incompatível com o que você quer alcançar. A aproximação é aquela barbada, e é aqui que se você quer utilizar IoT para a tua aplicação, para colocar um diferencial no teu sistema, você vai querer usar, né? Super simples, você não vai nem precisar da interação do usuário. Você vai lá, coloca um beacon em algum lugar, usa alguma biblioteca, tem ele para React Native, tem para Flutter, se você quiser usar também para dispositivos tipo notebook, Raspberry, qualquer coisa assim, tem várias bibliotecas. Se você precisar React Native, BLE Beacons, Flutter, BLE Beacons, Python, BLE Beacons, C++, BLE Beacons, enfim, para qualquer linguagem aí, você vai encontrar um monte de biblioteca diferente, e para implementar é aquilo.
para você conseguir identificar o sinal, são poucas linhas de código, 4, 5 linhas de código, e depois disso é 100% de regra de negócio. E daí eu queria falar rapidinho aqui, que eu sei que o tempo vai acabar daqui a pouco, sobre uma que eu fiz, que não é nenhuma nem outra, né? Esse daqui, se você for ver, uma é complexa demais e outra é simples demais. Às vezes, dependendo do que você quer fazer, você tem que ter um meio termo. E como eu não enchei nenhum meio termo, eu tive que criar o meu próprio método, que não é aproximação nem triangulação, em cima mistura dos dois. E ele é super simples, tá? E você vai receber aqueles dados oscilando e eu pego o sinal mais forte e o sinal mais fraco. Por que eu pego o sinal mais forte e o mais fraco? Olhem essa imagem aqui. Quando você tem um sinal muito forte, significa que você está mais próximo do teu receptor, né? O beacon está emitindo um sinal. Então ele está mandando um sinal muito forte. Se você está recebendo ele, você está perto do beacon. Só que se você se distancia dele, você começa a receber um sinal um pouco mais fraco. Só que, naturalmente, nessa oscilação que acontece em qualquer tipo de sistema que, enfim, use wireless, né? Você vai pegar e identificar o sinal mais forte e o mais fraco. Eles ficam aqui em um range negativo, porque o RSSI de qualquer tecnologia, seja de uma Wi-Fi, de sabe, satélite, beacon, qualquer coisa mesmo, vai ser um número negativo medido em decibéis miliwatt, né? O famoso dBm. Então é por isso que é negativo. Quanto mais próximo de zero, mais próximo o emissor está do receptor. E você faz o que aqui? Você vai receber vários dados, identifica o mais próximo, o mais distante, e depois começa a monitorar. Quando você começar a monitorar, vai receber vários dados, e depois você pode criar uma mediana. Recebi um monte de dado aqui e vou ver qual é a mediana dessa informação. A mediana está entre esses dois, então significa que o beacon ainda não se moveu. A ideia dessa biblioteca que eu criei é identificar a movimentação. Então não é se você entrou em uma região ou se você quer triangular exatamente a posição de alguém. Não, você só quer saber se ela está se aproximando ou se afastando. Quem viu aquela minha... eu fiz um talk, um workshop, acho que foi um workshop, um tempo atrás, de como usar abelha beacons contra zumbis, né? E a ideia lá era o quê? Sabe quando você está no filme de terror e o cara tá correndo, tem uma porta na frente, ele tem que abrir a porta e entrar e tem um monte de zumbi atrás dele? No filme sempre dá certo, né? Mas na vida real a porta vai estar trancada. Você não quer deixar aberta. Então a ideia era que quando você estiver se aproximando da porta, a porta abrisse automaticamente, e você passa e a porta fecha automaticamente. Então você está se aproximando, depois você passa da porta, você começa a afastar. Você identifica a aproximação e depois identifica o distanciamento. Aí, nisso aí, a porta abre e depois fecha. Você pode fazer isso. E com triangulação você até consegue fazer, mas é extremamente complexo. E com aproximação você também consegue fazer, mas é extremamente simples também. E talvez vai dar muitos bugs, vai dar algum problema durante esse processo. Mas se a tua mediana estiver aqui dentro, então significa que está tudo funcionando normalmente. Só que se o beacon começar a se mover e começar a ir para mais próximo do teu receptor, então a mediana vai ficar mais forte, e o contrário também, você começa a ficar mais fraca. E daí quando ela está fora desse ambiente aqui que você definiu, significa que você tem uma anomalia. Então ele está se movendo, está chegando mais perto ou indo um pouco mais para longe. Eu usei isso no meu TCC para identificar roubo de veículo e furto de veículo também. Então é meio que um alarme de carro, digamos assim, usando a IoT. Também fiz um aplicativo onde eu consigo identificar a aproximação com o meu dock através de beacon, que vai ficar ligado aí na coleira dele durante uns 3 anos. Então, se você não quer usar um GPS que vai acabar a bateria a cada pouco, você pode ter um beacon na coleira do bichano, e daí, se você perder, mesmo no escuro, minha cadela aqui, ela é preta. Então, se eu perder ela e se ela fugir enquanto estiver de noite, já era. Eu não vou conseguir ver olho nu. Mas se eu tiver com o meu aplicativo, sem internet mesmo, só com o sinal do beacon, eu consigo saber se estou me aproximando ou me afastando. Então, se eu chegar perto dela, eu sei que ela está ali, e se eu estou chegando perto ou se eu estou andando para o lado errado. Estou dando uma corridinha aqui. E daí, para finalizar, não tem falsos positivos usando essa biblioteca, então eu vou disponibilizar ela daqui a um tempo, depois que eu der uma melhorada, né? Tive que fazer na correria para o mestrado, então sabe como é que é? Aquela POG, né? Programação orientada da gambiarra, aquela POC, Programação orientada da cebola, que só de olhar para o código você quer chorar. Então eu vou dar uma melhoradinha nela e depois vou disponibilizar. Já teve várias pessoas que me pediram, então eu vou abrir ela, inclusive, para ser open source, qualquer pessoa poder utilizar ela. Você consegue já identificar a movimentação entre 1 e 2 metros, então ela começou a se mover um pouquinho, o bico moveu um pouquinho só, você já consegue identificar esse movimento. Eu usei então ela para esse aplicativo dos bichanos, aí também para segurança pública, na questão dos veículos. E também a melhor coisa que eu fiz é usar o beacons para alguma coisa além de aproximação e triangulação, porque no geral, nas bibliografias e nos cases que eu achei por aí, né, só se usa isso, aproximação e triangulação. De repente é uma biblioteca nova que faça algum sucesso aí, ou de repente até que, sei lá, quando vê...
consiga resolver alguns problemas que antes não resolviam, como, por exemplo, um outro problema que eu não conseguiria fazer com aproximação e nem com triangulação, que eu quero descobrir pessoas debaixo de escombros. Lembram do caso de Brumadinho, nas barragens lá da Vale? Então, você deve lembrar que o pessoal ficou soterrado, né, debaixo de um monte de barra, de um monte de terra e tudo mais. O que aconteceu? Depois de algumas horas, depois de, talvez acho que são 20 horas mais ou menos, eu não lembro de cabeça agora, a pessoa já tem uma chance baixíssima de estar viva, né? Então você conseguir identificar a pessoa lá embaixo é muito importante. Quando isso aconteceu, Israel veio para o Brasil com uma tecnologia caríssima, um protótipo ainda, não funciona perfeitamente, que foi feito usando milhões de dólares, que eles basicamente identificam a radiação de dispositivos. Então, qualquer dispositivo eletrônico, um fone de ouvido, uma TV, um celular, um rádio, eles conseguem passar esse dispositivo por cima do local, identificar, opa, aqui embaixo tem radiação. Talvez tenha uma TV, ou seja um celular, e esse celular esteja com alguém, né? Hoje em dia a gente não tira mais o celular do bolso. Só que isso aí custou caríssimo e não funciona tão bem. Né? E pode ser uma TV, pode ser qualquer coisa. E o que eu pensei em fazer usando beacons é achar uma forma de que quando algum acidente aconteça, tipo um Brumadinho, ou sei lá, um prédio desmorone, desabe, eu consigo enviar uma notificação para o aplicativo da pessoa. Então, é alguém que mora em um local de risco e pode desmoronar alguma coisa pode acontecer e a pessoa fica soterrada, você envia uma notificação para o celular da pessoa e o celular começa a emitir o sinal de beacon. Né? Você pode fazer com que o celular imita esse sinal, e no outro lado, em cima dos escombros, né? Aqui é como se fosse, tipo, essa parte cinza aqui é como se fosse os escombros. Então aqui embaixo o celular está emitindo o sinal, e aqui em cima pode ter um bombeiro ou alguma outra pessoa com um celular que não está emitindo sinal, mas sim recebendo sinal. Então você consegue passar próximo a alguns locais, identificar, opa, aqui o sinal está muito mais forte do que lá. Então talvez aqui embaixo tenha alguém soterrado, se o celular estiver no bolso, né? Enfim, ainda não lapidei direito a ideia, mas pretendo fazer isso aqui, de repente, ano que vem, e eu vou usar essa mesma lógica, né, que não tem a ver com aproximação e nem com triangulação, e sim com essa questão de você identificar a distância. Né? Então dá para ver que a gente pode usar beacons para o que quiser. Né? Nesse caso aqui, eu não estou usando o beacon em si, estou usando o celular, mas com o paradigma do beacon. Então é só mobile, basicamente. Né? Só para finalizar também, tem uma empresa que eu gosto muito, que talvez... quem aí se interessou vai poder dar uma olhada aqui e gostar bastante, que é a Estimote. A Estimote eu considero como se fosse a empresa que mais está inovando em beacons no mundo. Nos últimos tempos ela estava só vendendo beacons, mas ultimamente ela também está fazendo aplicações. Eles têm muitos cases, tá, gente? Muitos cases. Os beacons estão sendo usados em tudo que é coisa. Na área, que nem aqui, os caras usam aqui para avião, para área médica, tem muito case de beacon, tá? Muito case mesmo. Ali a logística, culinária, empresa... muita coisa. Se vocês começarem a pegar e pesquisar aqui no site deles, estimote.com, vão ver vários cases muito criativos do mundo inteiro. E também, se vocês entrarem no blog, tá, tem aqui centenas de cases que já estão um pouco mais destrinchados, bem mais explicados, né? Alguns dos que eu usei nessa apresentação, por exemplo, vieram aqui da Estimote. E aquilo que eu falei, o beacon, basicamente, você tem que usar ele para fazer uma leitura e depois é só a tua regra de negócio, você foca no teu back-end, no teu front-end, no teu banco, onde você quer se manter na tua zona de conforto. E também, né, de repente, se você gostar de usar beacons, você pode começar a entrar um pouco mais no mundo do IoT. Pessoalmente falando, depois que eu comecei a usar beacons e comecei a explorar um pouco mais o IoT, eu adorei, né? Comecei a gostar. Eu lembro que lá no começo eu falei que eu odiava, então agora eu comecei a gostar demais ali nos últimos 2 anos e estou cada vez mais me aprofundando em IoT. Então, de repente, eu espero que essa tecnologia dos beacons faça com que vocês também pensem em usar IoT. Eu sou só do front-end, só do back-end, do banco, do DevOps, mas com uma tecnologia tão simples de se utilizar, tão simples de se implementar, você vai conseguir usar o ambiente real ao teu favor e ainda assim só focando naquilo que você quer focar, naquilo que você é muito bom, que você é fora da curva, e não tanto em alguma tecnologia, algum paradigma que você recém começou a usar, né? Mas o beacon, ele permite que a gente faça isso. Ele permite que a gente consiga implementar aplicações de uma forma extremamente profissional e que a gente também não tem que se preocupar tanto no começo com todas aquelas questões de arquitetura de sistemas IoT. E daí também quero deixar 2 links aqui no final, tá? Que são links aí bem mais técnicos, tá? Que já tem um pouco mais questões de programação. Acho que depois o Marcão compartilha com vocês os slides. E daí tem aqui tem 2 vídeos, tá? Tem um aqui que ele é bem focado em React Native, usando o Beacons. É daquela aplicação que eu mostrei lá do Smart Museu, né? Que eu estava aproximando e afastando o smartphone de um beacon.
E também tem um outro aqui que é usando os Belly Beacons para se proteger do apocalipse zumbi, que daí esse aqui é usando o Raspberry, né? Então tem dois casos aqui, tem tanto o caso do Raspberry, que é uma coisa bem mais focada em IoT, e tem do smartphone, que é mais focada em desenvolvimento, no geral mesmo, né? Povo, no mais é isso. Tá? Vocês me conhecem, sabem que sou super acessível, podem me chamar no WhatsApp para trocar uma ideia sobre isso, também no LinkedIn, Instagram, no YouTube tem muitos vídeos que eu fiz nesse último ano aí de pandemia, não só sobre beacons, mas sobre outras coisas, com outros profissionais da área, do THT, acho que vocês conhecem o THT, né, o Tennis Hacker Team, e também do Google Developers Group, inclusive vai ter um evento nesse mês, no mês que vem, agora não estou lembrado, que vai ser sobre arquitetura limpa. Então, se alguém quiser, depois a gente troca uma ideia sobre isso, tá? Tentei dar um corridão aqui para não estourar muito tempo. Ó, deu certinho, 2h30. Show de bola. Ô, Fernandão, demais, cara. Esse assunto, ele é muito bacana porque é uma tecnologia que até ela não é tão nova assim, né? Mas ela vem sendo empregada muito mais agora, principalmente por questões de cidades inteligentes, né? As smart houses também, as casas inteligentes. A gente está vendo que esse tipo de tecnologia vem ganhando proporção, né? E a gente fica muito feliz de saber que você domina isso aí e que a gente... Vamos comprar uns beacons para a gente trabalhar lá na IMED. Acho que a gente não tem, né, Fer? Eu não me lembro, pelo menos. Não tem. Para usar agora, teria que fazer, mas para comprar é baratinho. Sim, se não pegar em dólar, tá tranquilo. Tá, eu vou orçar isso aí para a gente comprar alguns kits e algumas centenas de unidades para a gente, sei lá, criar alguns sensores pelo campus mesmo. Enfim, acho que dá para a gente fazer um trabalho legal. Moçada, até deixa eu te pedir uma coisa, Fer. Tem como tu compartilhar esses links que você colocou ali na apresentação? Sim. Lá no grupo da computação, por favor. Verdade. Vou colocar lá. Coloca que a moçada tá todo mundo lá e aí eles conseguem consumir os materiais por lá também e não tem erro, tá? Gente, quem tem perguntas, né? Bora lá, vamos perguntar aí para o professor Fernando. Como eu falei, esse tema ele é bastante moderno e cada vez mais a gente está em busca aí de pesquisadores, cientistas que queiram trabalhar nessa área, inclusive o Fernandão está apto a orientar TCCs, né, Fer? Nesse segmento aí. Tem até umas sugestões lá. Tem uma para que usa um beacon especificamente, tem um para pessoas deficientes visuais pegar ônibus. Que mais? Tem mais uns 2, 3 lá que não lembro de cabeça o que é. Isso. Não, legal. Gente, quem tem dúvidas aí, bora lá, vamos questionar o Fernandão. Eu vi que o pessoal durante a apresentação já foi perguntando e acho que esse é o momento mesmo, mas dá para perguntar aqui no final também, né? A gente tem que esclarecer e tudo mais para não ir dormir com as dúvidas na cabeça. Eu acho que a galera explica tão bem, Fer, que ninguém fica com dúvida, né? Tá tudo certo, então. Não, quando for fazer o TCC, surge dúvida. Verdade. Fernandão, cara, muito obrigado aí pela oficina, como sempre aí tu mata pau, né? E a gente fica muito feliz de poder trazer um pouco da tua pesquisa também para dentro aqui da faculdade, né? E compartilhar com os alunos. A gente quer sim evoluir isso aí e vamos botar essa moçada aí pesquisar, criar, desenvolver soluções, porque a gente sabe que nós temos grandes possibilidades em relação a beacon, em relação a IoT, né? A IMED hoje é uma das poucas instituições no estado a ter uma disciplina obrigatória de IoT e a gente vem trabalhando muito forte com isso aí, então acredito que é um cenário. E aí tu imagina, Fer, quando bombar o 5G, né, meu? A mudança que nós vamos viver, né? A indústria 5.0 daí. Vai ser outro mundo, né? E aí quem não gostava da IoT vai se obrigar a aprender, né? Que tal? É verdade. Então tá certo, moçada. Aquele abraço, obrigado aí, Fer, tá? Mas... Tamo junto. Até mais.